Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o Arthur Henrique. E o tema da nossa conversa vai ser os desafios da CUT na atual conjuntura. Arthur Henrique, muito obrigado. E eu começo logo perguntando o que aconteceu com os trabalhadores de Jirau, lá na Amazônia, que entraram em greve, abandonaram a obra, incendiaram o acampamento. O que houve lá? Bom, na verdade, Armando, primeiro o que aconteceu foi o desrespeito das empresas com as condições de trabalho dos trabalhadores, um acúmulo de situações que estão ocorrendo naquela usina que levaram, infelizmente, a um clima de quase um barril de pólvora, que uma briga entre um motorista e um trabalhador, onde o segurança foi defender o motorista, causou revolta nos trabalhadores, que tiveram lá uma briga com esse motorista, e aquilo desencadeou uma série de outros eventos, já mostrando que aquilo era uma panela de pressão pronta para explodir, e que esse fato foi o fato gerador, a gota d'água que acabou acontecendo aquele problema. Quais são esses fatos? Começa na contratação, Armando. Essas empresas acabam se utilizando dos chamados gatos, ou seja, de pessoas que não têm a menor responsabilidade com a contratação e que passam nas cidades do interior dessas grandes obras com um caminhão de som, um carrinho de som, chamando, olha, quem quer trabalhar amanhã, o ônibus sai às 10 para ir para a obra. Então você imagina a debilidade de uma operação como essa, a quantidade de pessoas que acabam entrando nessa proposta de vir trabalhar com carteira assinada numa obra, ele trabalha normalmente no campo ou na área rural. Então ele chega com uma promessa de que vai ter um local bom para trabalhar, que vai ter carteira assinada, que vai ganhar R$7 por hora, quando chega não é 7, é 4. Quando ele chega ele percebe que as condições de trabalho não são aquelas que foi dito que seria. Então você tem um acúmulo de problemas. Alguns deles, por exemplo, são muito significativos dessa panela de pressão que virou Jirau e Santo Antônio. Restaurante, você tem um refeitório que foi montado para 16 mil pessoas, a empresa, no caso de Jirau, quis antecipar a obra para poder vender energia elétrica mais barato, mais cara, e antecipar, vender antes a energia elétrica, ganhando dinheiro, portanto, ela fez rapidamente a contratação, ao invés de 16, de 22 mil pessoas. Quando o último grupo de pessoas vai para o refeitório, já está na hora de voltar para trabalhar. Tem sujeito que não, ou ele almoça e perde a hora, vem descontado, ou ele não almoça, e, portanto, volta para a obra e ficando sem almoço. Imagina isso diariamente acontecendo. Muitos trabalhadores foram contratados fora das cidades próximas das obras. Então, em outros estados, no caso de Rondônia, no caso de Jirau, trabalhadores do Piauí, do Maranhão, do Ceará. Esse trabalhador tem 5 dias, depois de 4, 5 meses, para voltar para casa para ver a família, o que já é um tempo absolutamente exagerado. E 5 dias para ver a família, ele demora 3 para ir de ônibus, para chegar, dá tempo de dar um beijo nas crianças e na mulher e voltar correndo, e ainda chega um dia atrasado, porque só tem 5 dias, ele demora 3 para ir, 3 para voltar. Esses são típicos problemas de uma falta de planejamento. Há um jogo de empurra-empurra, porque os sindicatos, a CUT, nós não conseguimos conversar com... quando você vai conversar com o representante da Camargo Correia ou da Odebrecht numa obra dessa, ele fala, não, isso não é com a gente, é com a empresa terceira, porque você tem uma empresa terceira que foi contratada para tratar, por exemplo, da segurança, a empresa terceira que contrata o transporte, outra empresa que cuida da alimentação, e é um jogo de empurra. Então você vai cobrar a responsabilidade do dono do restaurante ou da pessoa que está lá, não é comigo, é com a Camargo. Você vai cobrar do cara da Camargo, também não é comigo, é com a empreiteira. Então, a reunião, ou seja, nós estamos tentando desde 2007 que o governo, que também não se planejou para essas grandes obras, e a nossa preocupação são com as próximas também, não só com essas que estão em vigor, mas também com as próximas. É preciso enviar com antecedência, fazer reunião com os prefeitos, aonde vai se instalar uma grande obra como essa, preparar a infraestrutura da cidade em termos de transporte, saúde, segurança, você ter um mínimo, imagina, o comércio numa cidade como essa, você vai em Jaci, Paraná, fica ali do lado da usina, 2.000 pessoas moravam na cidade, de repente tem 22 mil. Então o comerciante local acha que chegou a vez dele, a única chance que ele tem de ganhar muito dinheiro é ali. Então
uma cesta básica que custava R$100 num determinado momento ali daquela vida pacata da cidade, hoje custa 250. Então o trabalhador não adianta ele ganhar uma cesta básica da empresa negociada com o sindicato de R$100, porque aquilo não vai dar conta de fazer compra ali nos mercados próximos ou naquelas vendas, né, pequenos comércios que tem na cidade. E os problemas ocorridos em geral em Santo Antônio são semelhantes ao que ocorreram também em Suape e em Pecém? São. Eles têm muita... se referem basicamente às condições de trabalho, saúde e segurança, as questões relacionadas, por exemplo, aos problemas relativos a salário, a atraso de salário, hora extra, pagamentos, por exemplo, 2 trabalhadores que fazem o mesmo serviço, mas ganham diferente. Dependendo da empresa em que ele foi contratado, ele tem uma diferenciação de valores. São típicos problemas que, se você tiver um responsável da Camargo Correia, ou da empresa que ganhou a licitação, seja em qualquer obra do PAC, e ele for o responsável, e a gente criar uma organização no local de trabalho, em cada obra, mas que tenha uma interlocução, um diálogo com alguém que é responsável, tem autonomia, decide. Também não adianta botar lá um gerente, eles chamam até hoje de capataz, né? O capataz da Camargo. Aí você vai falar com o capataz da Camargo e fala, não posso resolver, tem que falar com o meu diretor em São Paulo. Então é preciso também ter pessoas que possam responder, fazer uma negociação permanente nesses locais. É um serviço absolutamente extenuante, estafante. Imagina dinamite, pá, pedra, trator, né, para começar a obra em 43, 44 graus na cabeça. Então é preciso que se trate com dignidade os trabalhadores e que se construa uma pauta e uma negociação aonde esses problemas de quem... Eu fui lá ver o problema, para não ficar ouvindo, lendo ou só, né, de ouvir falar, a gente foi lá em loco saber dos trabalhadores quais são os grandes problemas. Então essas são as questões que a gente está trazendo para debater com os empresários e com o governo, montando essa mesa permanente de negociação. E nas obras do programa de moradia do PAC, o Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, tem tido problemas também? Também tem tido alguns problemas, por exemplo, com contratação, ou contratação irregular, ou contratação de trabalhadores sem carteira assinada. Trabalhadores também... lógico que você tem um problema de qualificação, nós estamos vivendo um problema positivo no Brasil, ou seja, nós estamos vivendo um problema de necessidade de mão de obra, falta de qualificação e a necessidade de também investir na qualificação da mão de obra no Brasil. Mas isso não dá ao empresário a condição de trabalhar ou de contratar absolutamente não cumprindo com a legislação trabalhista, com a legislação ambiental, e, portanto, essa é a briga nossa, né? Fazer com que também nessas grandes obras você tenha emprego decente, e nós estamos preocupados com as que virão também, né? Então você pensa em Belo Monte, que vai ser uma grande obra com absolutamente muita gente contra a realização da obra. Então isso já cria um clima na cidade, no entorno aonde vai se realizar a obra, que é preciso ter essa preparação e esse planejamento com antecedência. Você tem Copa do Mundo, Olimpíadas 2016, tudo isso para nós são obras do PAC que precisam ter um planejamento e um acordo coletivo mínimo estabelecido entre a CUT, o governo e essas empresas, no sentido de fazer com que se cumpra a legislação, que se estabeleça uma negociação permanente para cuidar desses problemas do dia a dia. Essa interlocução iniciada pelo ministro Gilberto Carvalho tem funcionado?